Bom, pessoal, dando prosseguimento então ao nosso curso de Sociedade e Cultura Brasileira, né, vamos tratar do primeiro capítulo do livro Apresentação do Brasil. Bom, esse capítulo basicamente é a apresentação de um único conceito. É um conceito que é extremamente importante para a sequência do curso, porque vai funcionar como um parâmetro de comparação, né? Estou falando do conceito do que é o homem moderno, ou a gente pode traduzir isso por subjetividade, né? Por que isso vai ser essencial? Porque as nossas comparações se darão, né, a nossa tentativa de identificar o que é o homem brasileiro, o que é o ser humano brasileiro, né, diz respeito, nós precisamos de algum tipo de referência, não de um critério de avaliação, que não será o homem europeu moderno, mas de um critério comparativo, né, e para isso nós vamos usar o sujeito, o conceito de sujeito, ou, se você preferir, de o homem ocidental moderno, né? Eu já disse isso no vídeo anterior, mas apenas para ressaltar por que este conceito em especial está sendo usado para estabelecer essa base comparativa. Primeiro, porque nós somos um país colonizado e somos colonizados pelos europeus, né? Daí a ligação óbvia com esse valor cultural. Além do mais, né, o ambiente internacional do qual nós fazemos parte, em alguma medida, ele é uma decorrência natural desse homem moderno, forjado pela cultura europeia, né? A gente pode chamar esse ambiente de pós-moderno, enfim, podemos dar outros nomes a ele. De qualquer maneira, ele é uma decorrência, né, desse estado de coisas, né? Bom, que estado de coisas é esse e qual é a condição do sujeito? Basicamente, o sujeito é um homem que instituiu, historicamente, um processo de unificação da sua própria condição humana a partir de uma autoridade, né? Historicamente é discutível como é que esse processo começou. Eu apostaria minhas fichas na interferência e na influência poderosa do cristianismo, né? Que, em função da valorização da interioridade como caminho para a obtenção da verdade divina, etc. Mas isso não é relevante para nós. A nossa questão básica e que deve prender a nossa atenção é que consistência, né, em que consiste esse sujeito. Esse sujeito, então, é um indivíduo que tenta impor a si mesmo uma unidade, né? Isso pode parecer um pouco trivial para nós, porque, obviamente, nós somos, em grande medida, né, resultados desse processo de unificação, né? Então pode parecer isso, como assim um sujeito é um homem disciplinado por uma unidade autoimposta. Mas qual seria a alternativa? Bom, a alternativa vai ser o homem brasileiro, nós vamos tratar disso em seguida. Vamos tentar reconhecer apenas, né, o que significa exatamente essa ideia da subjetividade. Por que eu estou dizendo que se trata de uma tentativa de unificação da personalidade ou da unificação do indivíduo sob uma unidade? Porque, se você notar bem, a partir de um determinado momento histórico na Europa, né, passou a ser exigido, digamos assim, passou a ser uma condição necessária para se reconhecer alguém como um membro de uma sociedade, que ele, digamos assim, fosse um sujeito. E isso significava exatamente que ele fosse capaz de impor ao seu comportamento, ao seu pensamento, né, mas mais ao seu comportamento, por ser uma característica exterior, uma ordem. Ou seja, vamos pensar na hipótese da pessoa ser um alcoolista, né? Ele se declara, então, dotado de uma patologia, uma espécie de ilha de uma vontade que escapa ao seu controle. Por exemplo, né, eu sou uma pessoa razoável, sou professor de filosofia, mas nos finais de semana eu tenho uma tendência a beber bebida alcoólica. Por que eu bebo? Porque isso me ocorre, é uma espécie de uma vontade independente da minha própria, que se apodera de mim, que adquire domínio e controle sobre a minha pessoa, e eu bebo. Mas no restante do tempo eu sou uma pessoa razoável, eu não sou uma pessoa que expressa uma patologia, eu não sou doente, né? Apenas nos finais de semana, quando bebo. O que isso significa? Que eu não sou capaz, e essa já é uma leitura que nós fazemos do ponto de vista moderno, portanto, do ponto de vista daquela unidade desejada pela subjetividade, né? Por que isso é um problema?
É um problema reconhecer que há em mim vontades fragmentadas, né? Que eu posso adotar comportamentos contraditórios, dependendo da situação. Né? Isso revela que nós entendemos que um sujeito é aquela pessoa que, numa condição saudável, ela é capaz de impor a todo o seu comportamento, a sua vontade, aos seus pensamentos, às suas ações, o mesmo padrão de valores. Então, quer dizer, ser um alcoolista significa uma deficiência moral, significa uma fraqueza da minha vontade e não ser capaz de impor a mim mesmo uma única lógica. Né? Isso revela que o sujeito é aquilo que eu afirmei antes. Né? O sujeito é uma tentativa de unificar o múltiplo disperso da personalidade sob um conjunto de valores. Né? Claro que para isso é preciso que se crie no sujeito uma espécie de hierarquia. Há um valor que eu reconheço como mais elevado por algum motivo, que eu elejo, né, o que culturalmente me é imposto, entenda isso como quiser, e esse valor deve se apoderar da minha própria personalidade. Ele deve ser imposto à minha personalidade pela minha própria vontade. Né? Então você veja que a subjetividade ela demanda, primeiro, uma distinção entre dois níveis, portanto o sujeito é em alguma medida uma entidade que a gente pode chamar de profunda, né, porque há uma dimensão de profundidade, há uma multiplicidade num plano, digamos assim, inferior, que precisa ser coordenada, que precisa ser unificada, precisa ser disciplinada, e ela precisa ser monitorada. Né? Ela é monitorada por uma instância, obviamente, superior, uma instância que está dotada de uma autoridade capaz de administrar essa diversidade e essa multiplicidade. E a própria constituição da subjetividade diz respeito à capacidade do indivíduo, maior ou menor, em função digamos assim, do vigor da sua vontade, né, e impor-se a si mesmo essa disciplina e essa unificação. Tanto é que o herói moderno, aquilo que nós entendemos pelo herói moderno, né, e que de certa maneira nós ainda podemos ver, por exemplo, se você pega filmes de ação de Hollywood dos anos 50, 60, você ainda vê esse sujeito, né, dotado de um caráter rígido, ele é rigoroso, ele enfrenta as adversidades sempre se comportando com o mesmo padrão moral, quer dizer, ele é estático, né? Ele não altera o seu ponto de vista, ele não tem grandes dramas existenciais, ele incorpora um conjunto de valores que, ao longo da sua trajetória, né, ao longo da sua história, esses valores acabam se impondo pela sua força, né? Ele se impõe sobre a sua ação, ele não altera o seu padrão de comportamento e nem negocia com o mundo externo, ele se impõe ao mundo externo. Né? Então ele adota esse rigor no comportamento, essa trajetória unilinear. Né? Essa é a ideia básica da subjetividade. Claro, isso tem uma série de implicações. Por exemplo, é preciso, na medida em que é preciso integrar cada elemento existencial a uma mesma história, porque aí você tem um processo de disciplinamento, talvez a gente possa dizer, gradual da personalidade. Isso impõe uma história. Portanto, você, na verdade, tem uma narrativa, né, uma narrativa autobiográfica que está em questão aí. Essa narrativa ela se subordina a um tempo, a pauta desse tempo é o processo de, digamos assim, colonização plena do sujeito sobre si mesmo, ou seja, né, a imposição da sua vontade sobre o seu próprio ser. Né? Então isso envolve uma história. Né? Olha só, esse processo de unificação ele é absolutamente idêntico, né? Claro, guardadas as devidas proporções da dimensão, por exemplo, com o processo de unificação dos Estados europeus. Né? O que se tornou historicamente necessário para unificar aquilo que nós chamamos de Estado? Né? Se tornou necessário justamente, né, eliminar a fragmentação, né, eliminar as ilhas de poder que estavam enquistadas, né, oriundas do sistema medieval, o sistema feudal, econômico feudal. É preciso unificar a multiplicidade e para isso você precisa constituir uma autoridade forte o suficiente para impor sua vontade. Claro, a diferença aí é muito simples, né? No caso da violência externa, né, aquela unificação imposta pela força física, né, ela dura muito pouco tempo. Ela dura apenas o tempo necessário à sua própria exposição. Né? É a mesma coisa que educar com base no castigo. Né? Funciona? Funciona, enquanto o castigo
digamos assim, exerce a sua força plenamente. Na medida que o castigo é retirado, se não se criou uma instância interior capaz de fazer pressão sobre o indivíduo e, portanto, constituir um sujeito, né, aquela violência perde sentido, né? Então, no caso do Estado, certamente essa força desempenhou um papel importante, mas chega um determinado momento em que o indivíduo passa a ver no Estado a sua própria garantia pessoal. Então nós entramos no discurso de que o Estado é necessário para garantir o direito do cidadão, ou seja, o cidadão não existe sem o Estado. Portanto, ele naturalmente reconhece a autoridade do Estado, não porque o Estado detém aquilo que nós chamamos de monopólio do uso da força. Desculpa. O monopólio do uso da força, mas porque ele reconhece que o Estado é uma estratégia importante para a sua própria sobrevivência física e para garantir o gozo de direitos políticos básicos. Ou seja, ele se identifica com o Estado. Nesse sentido, o Estado se introjetou e se tornou parte do próprio sujeito, então constitui um mecanismo muito mais poderoso do que a violência externa, né? Por que mais poderoso? Porque essa força interna que o sujeito consegue fazer sobre si mesmo, ela é permanente, né? Ela não relaxa nunca, né? Isso é tão forte em nós, por exemplo, que às vezes nós paramos para revisar o nosso comportamento. Então você fica se lembrando dos eventos desagradáveis que aconteceram e você fica monitorando as suas reações. Você pensa, poxa, eu não devia ter feito aquilo, né? Veja bem, quem opera aí, né? Quem opera aí é o sujeito, é essa ideia de unificação do seu comportamento, de uma reavaliação constante dos seus atos, de tal maneira que você possa constituir-se como uma unidade. Não, eu não deveria ter feito isso, significa o padrão de comportamento que eu deveria ter adotado, que é recomendável para a minha pessoa, é outro. Portanto, designa uma tendência à unificação, a disciplinar o comportamento o tempo inteiro, né? Aquilo que nós chamamos de constituição de um caráter, né? O sujeito é um indivíduo que tende a constituir um caráter, né? Ou seja, constituir uma unidade que domine, né, e que se expresse no seu comportamento em todas as suas dimensões da sua vida. Então não interessa se é final de semana, se eu estou numa festa, né? Se eu sou um sujeito plenamente dotado das condições de exercer domínio sobre mim mesmo, eu não bebo, né? Eu não uso bebida alcoólica. Eu não deixo que essa outra vontade se aproprie do meu próprio ser. A vontade que se impõe é a minha vontade, que então passa a gerir toda a vontade válida nesse campo. Então, na verdade, o sujeito moderno, né, esse que é produzido a partir desse movimento da cultura europeia, a gente pode atribuir isso ao cristianismo, né, enfim, isso é uma outra discussão que eu não quero, a qual não é relevante para nós, a origem histórica do conceito, mas apenas essa fotografia aí, né, desse conceito fundamental que vai nos servir como referencial comparativo, né? Você pode notar isso em várias instâncias da nossa própria vida, né? Na medida em que isso se tornou uma espécie de valor hegemônico, né? Nós avaliamos as coisas imaginando que as pessoas são sujeitos, né? Sujeito já diz tudo, né? Quem é sujeito é porque se sujeitou a quê? A alguma esfera superior de valores, né? Que você ou elegeu de maneira espontânea, diz, não, eu quero ser uma pessoa assim, e imponho sobre o meu ser essa vontade, esse destino, né? Você pode notar isso, por exemplo, numa conversão religiosa, em que a pessoa decide mudar o seu padrão de comportamento, o seu estilo de roupa, como se veste, onde mora, com quem convive, né? Ela impõe esse conjunto de valores a todas as dimensões da sua existência, né? Uma pessoa que passa por uma conversão autêntica, ele não é convertido quando lhe convém e não convertido durante uma festa ou durante o carnaval, né? Ele mantém esse padrão de comportamento como sendo comportamento eleito por ele e que, portanto, tem um valor superior. Portanto, essa relação de valor superior, múltiplo, disperso da personalidade, que precisa ser unificado, que precisa ser colonizado, né? Então, de alguma maneira, a gente pode dizer que o sujeito moderno, ele é uma espécie de um ciborgue, né? Ele é uma combinação, digamos, ele é um sujeito artificial no sentido de que ele foi produzido pelo próprio sujeito, né? O sujeito se constitui, né, na medida em que ele se faz. Ele não é uma entidade prévia, né, que se mostra. Não, ele se faz. O sujeito se faz a si mesmo enquanto age, enquanto pensa, né, enquanto vive. Então essa é a ideia básica que vai nos servir de parâmetro comparativo quando nós adentrarmos na análise do que é próprio da experiência do homem brasileiro. Ok?
Espero que tenha sido claro. Até a próxima.